Oi. Boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo. Estamos aqui, então, para apresentar a nossa audiência pública, para cumprir uma exigência legal do Sistema Nacional de Unidade de Conservação e, principalmente, para apresentar à comunidade uma proposta muito importante para o futuro ambiental de Iuna, a criação do Parque Natural Municipal Juscelino Nunes. Eu me chamo Lores Teixeira Simoro, Cardimã. Eu que vou acompanhar vocês durante essa palestra. Sou diretora de Licenciamento e Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal de Limpeza Pública de Iuna. Vamos iniciar, então, com a apresentação. Primeiro, por que estamos aqui? Como eu falei, é para atender uma exigência. Sempre que se cria ou altera uma unidade de conservação, é necessário seguir o artigo 22 do SNUC. Ou seja, antes de virar lei, a população precisa conhecer, entender e opinar. Garantir transparência, participação social e legitimidade ao processo para a criação do Parque Natural. Vocês conseguem identificar essa foto? Essa é a foto da reserva, a reserva de Juscelino Nunes. Essa foto foi tirada no ano passado pelo drone que tínhamos e vocês podem observar que ela está bem localizada entre dois bairros, Ferreira Vale, desse lado aqui, e o Vale Verde, do lado esquerdo. Nessa foto 1, eu gostaria de pontuar o seguinte: essa é uma seta onde apresenta a área em que não acontece avanços de recuperação vegetal da reserva. É uma área em que tem sido constante alvo de incêndio. E também é uma área em que constantemente temos feito atuações e ações da Secretaria de Meio Ambiente. Várias tentativas de recuperação foram feitas no local. Conhece essa pessoa aqui? Ela está presente na plateia. Nossa equipe, mesmo sendo poucos, fizemos várias parcerias, sempre chamando a APAI de Iuna, Incapé, o IDAF, a Associação dos Engenheiros Ambientais do Espírito Santo, os Amigos do Verde, tem aqui os representantes aqui. Foram várias ações que realizamos por vários anos na reserva e, infelizmente, tem sido muito frustrante todo esse esforço que estivemos fazendo. Essas são fotos de setembro de 2022, mas tem outras fotos também de outro ano. É uma área que está sendo alvo constante de ações criminosas e também provocando riscos à segurança à população próxima, riscos de segurança aos moradores próximos à reserva, causando também problemas de saúde. Além disso, não devemos esquecer que, apesar de todos esses problemas, continuamos os trabalhos no meio, perseverantes no meio dessa situação difícil de ver tudo queimado, animais, fauna, flora, tudo perdido por causa dos incêndios. Realizamos o plantio com a participação e apoio da Secretaria de Educação. Várias crianças na faixa etária de 6 a 10, 11 anos estiveram junto com a gente, com a Secretaria de Meio Ambiente, realizando o plantio novamente, com em torno de 300 espécies nativas plantadas na área e, mesmo assim, não foi suficiente.
Lembramos também da fauna, linda fauna que existe na reserva. Alguns desses animais que vocês estão vendo na foto, vocês talvez tenham visto, eles fazem parte da reserva, eles estão lá e precisam ser protegidos. Alguns são animais comuns, mas outros podem se tornar espécies em extinção. Okay? Todos eles fazem parte da cadeia alimentar e nos ajudam a continuar o equilíbrio no meio dessas ações antrópicas da região. Pontuei aqui a entrada próxima ao clube. Quando os alunos chegam, eles entram justamente ao lado do clube, da casa do Giovanni, essa parte aqui. Esse aqui seria o clube da polícia, okay? E aqui o campo do Vale. Isso. Então a entrada se dá principalmente por aqui. É a entrada mais tranquila para ser feita, seguindo por aqui e virando à direita, subindo ali na área. Essa é uma outra foto da vista do centro da cidade, com o fundo aqui da Igreja Católica. Só para vocês terem uma dimensão que aqui a vegetação secundária se manteve mais conservada. Então, vamos ao diagnóstico ambiental da reserva. Como vocês podem ver, nesses slides que eu apresentei, há registros constantes de incêndios, reincidência de fogo em locais recentemente reflorestados. Temos aumento progressivo da degradação, o que dificulta a manutenção da fauna e da flora. Ou seja, a evasão desses animais para dentro dos domicílios, desânimo da equipe devido à recorrência dos danos. A recorrência está sendo tão frequente que, infelizmente, acontece natural desânimo e a sensação de que é um trabalho que está sendo perdido. E é perdido rapidamente. O incêndio é terrível, ele se espalha e todo esforço é perdido. O Wagner está aqui, ele sabe como que é terrível esses incêndios, a luta, principalmente atrás lá da ataque. Então, a vegetação secundária acaba tendo baixa capacidade de avanço. O incêndio destrói também o solo, a regeneração do solo, a proteína é perdida no incêndio. A adubagem ela tem que ser reinserida novamente, o calcário tem que estar reequilibrando todo o solo, então investimentos têm que ser refeitos novamente. Então acaba não se consolidando. Ou seja, para resolver isso é necessário proteção, cercamento e manejo adequado, entre outras coisas. Mas, para resolver isso, é necessário ter segurança jurídica. O problema legal constatado. A área é, atualmente, classificada como reserva municipal e horto florestal. Categoria atual não está prevista no estudo, conforme a Lei 9.985 de 2000. O que isso quer dizer? Dificulta a gestão, possíveis investimentos e uso público ordenado. Vou apresentar agora o que está na lei atual, está valendo. A Lei 1885 de 2003, no artigo 6º, ela declara: fica terminantemente proibida qualquer construção aberta de vias públicas ou outra forma de degradação na presente área. Ou seja, não é permitido nem colocar cercado, porque é qualquer construção. Não é permitido colocar nenhuma infraestrutura. Seguidamente, a Lei 1945 de 2004, no seu artigo 7º, segue a mesma linha.
Em caso de qualquer construção realizada na presente área, a mesma deverá ser imediatamente demolida. Vocês podem observar que nem se acontecer um incêndio é possível o corpo de bombeiros entrarem lá dentro. Então não tem estrutura nem para a gente acessar em caso de emergência. Então esses itens, que são 3 leis, que tem 2. Essas 3 leis impedem a situação ser investida, oportunidades acontecerem na reserva. E essas 3 leis também carregam um problema. Elas não têm um mapa completo da reserva. Então vamos seguir o seguinte: o que é o Parque Natural? Vamos logo apresentar o que significa essa questão e depois a gente retorna com a apresentação da unificação do parque. A Unidade de Conservação de Proteção Integral. Esse é o Parque Natural, conforme o artigo 11. Preservação da biodiversidade e beleza cênica. Ela não vai impedir nada. A reserva vai continuar sendo protegida. Ela permite visitação pública, educação ambiental e pesquisa científica. O que muda com a recategorização? Adequação legal ao SNUC, mais proteção jurídica para a área, possibilidade de recursos estaduais e federais e organização do seu uso público sustentável. Quais são os benefícios de se tornar um parque? Valorização ambiental e paisagística, estímulo ao turismo ecológico, educação ambiental e a participação da comunidade, seja para caminhadas. É um local que tem ar puro. É muito melhor caminhar no meio da floresta do que no meio dos veículos ou nas calçadas. Tem um grande potencial de geração de emprego e renda, mais proteção e segurança na reserva. Aulas de campo serão permitidas, elas se tornando parque. Vai ser mais didático, seguro e estruturado. Peguei um exemplo aqui de um painel educativo em São Paulo. Lá é definido o Parque da Biodiversidade. É um local de oportunidade. Eu reconheço, eu enxergo a reserva como um papel em branco, em que você pode, em que o céu é limite, mas mantendo a conservação do local, no sentido seguinte: você pode instalar painéis em que apresenta a identificação de algumas espécies, algumas faunas que costumam utilizar aquela planta. Então, é possível a gente aproveitar utilizando pontos estratégicos, instalando pontos estratégicos do painel com um cunho educativo para estudantes e crianças pequenas. E a base legal do processo está respaldada tanto na Constituição Federal, no SNUC novamente, no decreto, e também foi feito a consulta e aprovação pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente sobre o assunto. Foi realizado também um parecer técnico no local e vistoria na reserva. A participação no Conselho de Meio Ambiente de UNA foi realizada no dia 5 de agosto de 2025, em que foi apresentado a situação, a necessidade da unificação das leis e também a mudança da categoria para parque. Foi registrado em ata e o parecer técnico foi favorável. Aqui que eu gostaria de apresentar para vocês como que ficaria o mapa. Essa seria a unificação das 3 leis atuais. Elas deixariam de existir, seriam revogadas e uma nova lei iria passar a existir. Todas serão unificadas em uma única área protegida. Nessa imagem aí, apresenta essa proposta. Ela seria literalmente essa área toda. Cada lei
aqui pegava uma parte, entendeu? E agora ela se torna um único corpo, vamos dizer assim, uma única reserva, um único parque na proposta. Mais fácil de ser protegida e mais segurança jurídica para ela. A apresentação do mapa da área unificada, agora com uma imagem mais aproximada, tá? Então, este é o mapa. Agora eu coloquei a imagem maior para vocês enxergarem, tá? Só para vocês entenderem, lembra daquela parte do Giovanni? Aqui, ó, esse seria o caminho. Esse caminho é a proposta, como se fosse a entrada principal da reserva. Daqui. O Heriberto fez o mapa, ele pode esclarecer com mais detalhes. Aí eles vão vir. Muito obrigada, Heriberto. E depois que a lei for passada, seguida, ela não inclui o plano de manejo agora. Porque a ideia é iniciar com o plano de manejo em até 5 anos, conforme a lei federal. Mas o que é um plano de manejo? Ele estabelece zoneamentos, então vai existir um estudo mais aprofundado no local, com normas, diretrizes de uso, mas claro que após a aprovação da lei, o parque continua sendo utilizado sem problema. Isso não impede que os usuários continuem a utilizar o parque. E também o plano de manejo apresenta características sustentáveis do seu uso. Vai dar uma direção, uma orientação. O plano de manejo será elaborado em até 5 anos, esse é o limite conforme a lei federal. Enquanto isso, como eu falei, o parque já pode estar funcionando com visitação, conservação, e outras regras serão definidas por decreto municipal. Os próximos passos, após a realização da audiência, em que encaminharemos a proposta à Procuradoria. E ali eles vão estar analisando se a proposta é possível, se existe algum impedimento legal e que pelo menos já teve a ciência da população. E depois enviar o projeto de lei. Então, em relação a tudo que nós levantamos sobre a possibilidade de ser parque, concluímos que é tecnicamente viável, muito vantajoso, diante da situação que está, legalmente embasada, socialmente aceita e ambientalmente necessário para ir. Porque, do jeito que está, corremos o risco de perder nossa única reserva que temos na nossa região aqui, tão pertinho de nós, e não podemos perdê-la. Espaço agora para perguntas e contribuições da comunidade. É necessário e fundamental que vocês utilizem esse momento para tirarem suas dúvidas em relação a esse projeto. Vamos ver? Sim, posso. Quero fazer uma fala da seguinte forma. Boa tarde a todos. Como subsecretária de Turismo do município e pelo movimento do turismo no município de Una, nós entendemos que a elevação dessa reserva a parque municipal traria um ganho turístico para o município enorme. O nosso município é um município que tem vocação para o ecoturismo, para o turismo de natureza. Isso traz para o município uma outra dinâmica, um outro olhar, outras responsabilidades. Ontem, na reunião lá em Pedra Menina,
Parque Nacional do Caparaó, estava a cúpula do ICMBio do Sudeste presente naquela reunião, com todo o conselho do parque. E foi explanado as ações do município de Una, lá naquela região, que há alguns anos vem acontecendo lá na região do Rio Claro, especificamente Travessia dos Sete Cumes. E um ponto que eles colocaram lá, que foi extremamente importante, e aí se encaixa nessa reserva aqui, é que muitas das vezes a gente pensa que trazer a população, trazer a visitação para dentro de um espaço que até então não recebia visitação, pode ser um problema ou um erro ou algo que vai degradar. Pelo contrário, você faz com que essa região ganhe mais monitoramento, você traz pessoas e eleva aquele lugar para uma outra condição de organização, de fiscalização, porque as próprias pessoas que frequentam o lugar passam a ser mais um fiscal e elas estão ali com o intuito de fazer com que aqueles que vão ao local, porque um local que não está legalizado ou juridicamente estruturado, ele está clandestino. E na clandestinidade, qualquer um faz o que quiser. A partir do momento que a gente fizer a votação aqui hoje e chegar no entendimento do conselho do parque, nós trazemos para a responsabilidade da Secretaria Municipal toda essa estrutura, toda essa condição de ter uma legislação que dê a eles a segurança jurídica. Então, lá ontem, nós hoje ainda não temos portaria no município de Una para iniciar a travessia dos Sete Cumes, mas eles falaram que isso não seria um problema para o município. Então, nós estamos no município e temos uma reserva no nosso quintal. Nós, enquanto munícipes aqui, e um corpo técnico que tem na Secretaria, nós precisamos aproveitar essa oportunidade. É claro que não se fará um parque, a Ivanete está aqui, que é uma defensora em todas as pautas, né, Ivanete? Já participei de outras reuniões com ela, com falas bem firmes, mas nós precisamos fazer com que a população de Una conheça aquele espaço, se aproprie daquele espaço, cuide daquele espaço e defenda aquele espaço como dela. Aquilo ali não é meu, não é dele, não é do prefeito, aquilo ali é um patrimônio do povo iunense. E é o povo iunense que tem que se apropriar daquele espaço ali. E hoje está no centro da cidade, todos os municípios do Brasil e do mundo buscando um local ativo de mata, nós tendo um local igual aquele ali, e aqui está fechado por conta de uma legislação arcaica, que não traz nenhum benefício para o município, e nós estamos hoje aqui discutindo isso. Era para a gente estar discutindo muitos outros avanços, mas que bom que nós estamos tendo a oportunidade de, no dia de hoje, um espaço com tanta gente competente, poder estar aqui trazendo esse assunto à discussão e, creio eu, que aprovação. Tá? Parabéns à Secretaria Lotes, parabéns a toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Ronaldo, Camila, o Tito, a Stephanie, Rodolfo, Manuel, o secretário, porque a gente, muitas das vezes, que está na prefeitura como cargos comissionado, como servidor, as dificuldades de desenvolver determinadas ações são muito grandes. As críticas são maiores ainda, mas muitas das vezes você tem muito poucas mãos que chegam e se ajuntam à sua. Então, é muito fácil quem está lá fora fazer críticas às ações que estão sendo desenvolvidas pelo poder público, mas muito poucos são aqueles que trazem as mãos e se juntam às mãos. Então, assim, faço de público um parabéns a essa equipe, que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com uma legislação que não permite, mas que vocês seguem firmes, comprometidos em defesa do interesse do povo iunense. Muito obrigada, Rosa. Palmas para ela, né?
até gostaria de incluir, eu lembrei de um caso, vou te dar espaço novamente, tá? Para quem quiser falar. Eu lembro muito da Vale. Nós contamos aqui no Espírito Santo com a estação Pedro Nolasco. Os passageiros têm a oportunidade de fazer um passeio até Minas Gerais. E eu lembro de um relato dos trabalhadores da Vale em que eles não podiam parar em um ponto, ou eu tinha que passar muito rápido numa cidade de Flechal, porque todas as vezes que o trem e passageiros passavam ali, eles eram apedrejados, porque a população estava incomodada talvez com barulho e não via utilidade. Eu estou fazendo um paralelo, entendeu? É a mesma coisa que a reserva, as pessoas não estão vendo utilidade, para eles ser só um mato. Mas a partir do momento em que a Vale passou a ter um ponto de estação ali, para os próprios moradores de Flechal utilizarem o trem, eles pararam eles resolveram o problema, não tiveram mais esse tipo de problema. As pessoas começaram não, a minha avó vai utilizar, eles começaram a enxergar de outra maneira. É isso que a reserva precisa. A população precisa enxergar que aquilo tem utilidade, que as crianças gostam, que aquilo ali é um local de descanso também, de passeio, mas precisamos dar oportunidade para o nosso local. Ele precisa melhorar, ele precisa de ser protegido e precisa ser estruturado. Dar espaço para a oportunidade, para valorizarmos e proteger nossa única reserva. Talvez buscar edital e a gente consiga recurso financeiro para desenvolver ações de cunho social, ambiental, educacional lá na reserva. Hoje nem isso é permitido, porque você não pode acessar o espaço. Sim, diante do como está a lei, realmente não é possível fazer nada. A lei não permite construção nenhuma no local, mesmo que seja para protegê-la. Ok? Ok. Alguém? Sim, pode falar. Quer um microfone? Hoje, para mim, o Wagner, o Cristiano, Rivelto, Saluto e mais recentemente o Edson, é um momento de extrema importância e muita emoção, porque isso que está acontecendo aqui agora é resultado de 14 anos de luta em defesa da reserva Juvelino Nunes. Isso não nasceu assim, porque alguém de repente resolveu proteger a reserva. Não, são 14 anos de luta para proteger a reserva da especulação imobiliária. As leis que a Lores mostrou aqui, e que diz que proíbe isso, proíbe aquilo, as leis por si só não garantem, tanto que abriram uma estrada ali atrás da igreja presbiteriana para chegar lá na igreja matriz e invadir o terreno da igreja lá em cima. Então, quer dizer, as leis elas existem, mas se não existir órgão de gestão, de fiscalização para o controle, ela não é simplesmente obedecida. Então, a reserva, aquelas leis, que são 3 leis, é porque quando, há tantos anos atrás, imagina, foi na administração do Lino Garcia, começou então a invasão da reserva. Aí começou daqui para lá, na Erivelto. Aí uma vereadora, Edenil, eu gosto de citar nomes, gente, porque Iuna tem uma coisa muito triste. Iuna é um lugar sem passado. As pessoas que trabalham, que lutam voluntariamente, elas são esquecidas. Nome de rua é mudado porque as pessoas falam assim, eu não sei quem que é essa pessoa. Nome de escola é mudado porque alguém fala assim, eu não sei quem é essa pessoa. Não, mas a gente tem que entender que a gente só não sabe aquilo que a gente não quer saber. E a evolução é feita passo a passo, com o esforço silencioso de muitos, né? E Iuna tem por hábito esquecer isso, não é? Então,
criaram a primeira parte da reserva, uma pequena reserva, atrás do ídolo Campanhar ali. Aí depois começaram a invadir de lá para cá, né, Erivelto? Aí fizeram outra lei. Não, gente, vamos proteger aquele pedaço de lá também, a cabeceira, para não deixar vir de lá para cá. Que já tinha loteamento. Gente, existe processo ainda na justiça hoje de loteamento feito por particular dentro da reserva. Então essa luta nossa é nossa com o Ministério Público, com a Secretaria de Meio Ambiente, que na verdade com a Secretaria de Meio Ambiente começou de 2 anos para cá, porque ela não existia, né? Então isso também faz parte de um processo de evolução da administração pública. Não tinha técnicos na secretaria. Como é que uma secretaria de tamanha complexidade pode funcionar sem uma equipe técnica, não é? Então agora, né, graças a Deus e aos esforços políticos nessa direção, essa secretaria está se constituindo, se consolidando. Chegou mais gente. Eu estou ansiosa para conhecer a pessoa. Você depois você se apresenta para nós, né? Fiquei muito feliz quando soube da notícia. Então foi assim. Aí depois fizeram a terceira lei no miolo da reserva. E tem 14 anos que a gente luta para a unificação das reservas. Porque é um território em pedaço, ninguém sabe onde ele começa, onde ele termina, e foi muito invadido daqui para lá, com essas ruas novas ali da Ferreira Vale, lá no alto, tá certo? Nós já perdemos, a reserva já perdeu ali. Então agora não foi feito redimensionamento, né, Erivelto? Foi feito o novo mapa que a Lourdes apresentou aqui. Então agora nós sabemos, a reserva é isso aqui, começa aqui, termina aqui e tal. Muito bem. A reserva, a Lourdes falou que muito bem, ela não tem sofrido incêndio. Mas uma das principais causas por que não aconteceu o incêndio no ano passado foi porque voluntários se reuniram e foram lá fazer o acero. Então foi Cristiano com roçadeira, o pessoal da Pastoral Ecológica e nós do Instituto, Erivelto, Silvestris, Wagner e mais um grupo, e da Secretaria de Meio Ambiente, o Ronaldo, né? E tinha mais alguém lá. Também, que estava lá da Secretaria de Meio Ambiente, né? Jorginho esteve lá? Na segunda etapa, porque na segunda eu não fui, né? Eu estava lá só na primeira. Mas nós fomos com um sol quente danado, e eles fizeram, abriram, né, o acero daqui até chegar lá em cima. Do mesmo jeito, a reserva Vila Nova só existe porque a APAI cuida dos aceros. Então existe um esforço da comunidade nessa proteção. E isso não pode, eu acho que, ser desmerecido. Porque esse mesmo grupo está aqui para somar daqui para frente na elaboração do projeto desse parque. Até porque o plano pedagógico para dar origem ao parque, com todo o aparato legal, porque foram muitas reuniões feitas aqui nessa sala, com participação do pessoal do IEMA, pessoal da SEAMA, o pessoal responsável pela gestão de parque no Caparaó. Foram muitas reuniões técnicas, sabe, para nos balizar e dizer que para a gente não andar sonhando, certo? Então o plano foi feito com todo esse aparato legal e técnico e tal. E essa proposta, ela existe. E não foi feita só pelo nosso grupo, foi feita ouvindo a sociedade imensa, todos os segmentos simpáticos ao meio ambiente, inclusive escolas através de seus educadores ambientais. Então ali está uma ideia, que é uma ideia da sociedade. Claro, o tempo passou, as coisas mudam, e é um plano que agora tem que ser atualizado. Novas jovens chegam, eu gosto muito de ouvir os jovens, porque eles têm uma visão maior, né, que a gente ainda não alcança, mas só que o presente é feito de passado e de futuro. Não adianta nada você olhar só para frente sem saber o que está atrás de você, porque é na raiz que está o nosso sustento. Então eu queria, assim, cumprimentar, não estou falando aqui em nome do grupo, cada um quiser, né, falar, claro que está à vontade, mas que eu fiquei realmente muito, muito emocionada. Eu cheguei a chorar mesmo, quando eu recebi lá o que você mandou, falando dessa audiência.
Falei, meu Deus, que bom que o Senhor me deu saúde, me deu vida para estar aqui e vendo hoje esse grande passo, que é o momento em que a Prefeitura Municipal de Luna, ela assume publicamente, com muitas testemunhas, o compromisso de transformar a reserva em parque, que já era uma reivindicação nossa lá de trás, né? E construir esse parque. Você falou uma coisa muito certa: dinheiro não falta não, sabe? Para qualquer empreendimento voltado para preservação ambiental com a integração da comunidade, ou seja, não adianta eu preservar para ficar escondido. Nossa Iuna não tem local de lazer, a nossa juventude, as nossas crianças, né? Então, que maravilha construirmos ali um parque. Nós visitamos vários parques em Vitória, né? Uns mais sofisticados, outros mais simples, mas para ver a questão de acessibilidade, questão de sustentabilidade, né? Então, que bom isso está ali, com um acesso ali perto da APAI, perto de uma outra reserva, que se pode fazer um corredor, não é? Fantástico, não é? E então, assim, é algo que é um grande presente para a população iunense. E eu vou ficar muito feliz se um dia o meu neto puder correr por esse parque, divertido, nessa luta. Então, assim, parabéns à equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que vocês continuem nesse esforço e contem com a gente, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Mais alguém? Gostaria? Só uma pergunta. Quando vai se fazer igual o novo loteamento, né, que está na parte de lá, ele passa por todo um processo, né, para poder ser legalizado e tudo mais, correto? Porque assim, quando fez o mapa, você pega, né, lá naquele loteamento que está se formando, José Olímpio, tem uma parte da reserva que ela faz um pedaço acima. E se a gente passar lá, a gente vê que assim, existem lotes que estão construídos bem assim, coladinho na reserva. Nessa estruturação, né, desse loteamento, existe um certo distanciamento de construção, porque assim, se você cola a construção próxima da reserva, automaticamente o barulho de uma residência, com som, com pessoas, faz com que os próprios animais eles acabam, né, perdendo ali seu local em si, porque assim, o barulho, querendo ou não, para eles também incomoda. E como assim, está aí nessa estruturação, né, a gente sabe que lá já tem muitos que estão vendidos, isso existe na lei um percentual aí de distanciamento, porque, por exemplo, a gente passa aqui, lá em cima do loteamento, se essa parte aqui, que está com lote, ela não pudesse ser construído, aquele loteamento ele ganharia com a reserva. Mas aí a reserva, o loteamento em si, existe lotes que praticamente estão dentro da parte, né, da natureza. Qual o seu nome? O meu Josué. Josué, a sua pergunta é muito interessante, pertinente, é por isso que é necessário o plano de manejo. O plano de manejo, ele vai considerar a zona de amortecimento. Então, estudos é necessário, inclusive nessa área que você está citando. Porque o local está, vamos dizer, imprensado no meio da cidade, como se fosse o coração. E sim, durante os estudos do plano de manejo, vai ser levado isso em consideração e aí poderemos ter mais informações para te passar. Mas nessa primeira etapa, a lei não vai abordar isso, mas a questão da segurança jurídica. Valendo a lei, a partir daí, as coisas ficam diferentes. Entendeu? Porque é uma outra questão. Se nós pegarmos a parte daqui, né, que lembra onde foi construído, a subida, né? Ali facilitou, sim, aquela estrada. Por quê? Recente agora teve um lote embaixo que pegou fogo. E aí o corpo de bombeiro teve facilidade, porque ele conseguiu ter acesso na área para jogar a água de cima para baixo, então neutralizou. Mas quando você pega aquela subida, eu não sei se ali tem loteamento, né? Porque lá na frente parece que assim, há um espaço. A estrada subida, atrás da igreja, realmente a área do município mesmo é nem um cobertor. Mas a da estrada é aqui. Assim, porque a partir do momento
E isso abriu também os olhos, porque você não tinha dimensão do que ali tinha. E ela era totalmente fechada. Então ela nivelava da rua, você olhava lá em cima. A partir do momento que o próprio município subiu, aquilo deu uma visão de que você pode traçar um percurso por dentro, que você vaza no percurso da Igreja Católica. Então, assim, a Rosa até citou, né? É muito bem ali, o que não está bem protegido e bem bolado por lei, ele está sujeito a qualquer um chegar e fazer o que quer, né? Tipo assim, não tem demarcação, não tem dono, então vamos fazer. Então, a preocupação é o parque, né? Ser criado. Aquela entrada ali facilita? Sim, porque ela pode ser a entrada do próprio parque, né? Só que lá na parte de cima, eu não sei muito bem, que eu não peguei a estrutura como é que está, mas dá a entender que lá em cima existe um lote também. Quando você sobe, tem uma construção embaixo que ela subiu e ela tem uma área que ela abre lá em cima. Então, eu não sei se aquilo dali, eu estou perguntando porque se for um lote, por mais que é município, e a intenção de se criar o parque, talvez de se criar uma lei, algo, né, para rever, para que ela não possa ser utilizada. Para que futuramente, né, assim como a Vanessa citou muito bem, né, lá atrás dos planos, né, os passos que estão vindo, né, daqui vai se colher muitos outros frutos, que lá na frente outros grupos também dão sequência, mas para agora, se for uma área, né, que tem a intenção de se construir algo, que ela possa talvez ser criada uma proteção para que esse parque, né, ele tenha um acesso, ele tenha uma criação, um plano de lei, algo que possa ser elaborado para aproveitar também aquela área, porque, como você citou muito bem, se a gente não protege, a gente não pensa agora, a gente deixa sujeito a outras coisas entrar e depois a gente perde uma oportunidade, uma baita entrada no parque. Né? No momento, a reserva está bem vulnerável. Então, existe esse risco, por isso é tão importante a aprovação da lei, para que a partir daí ela tenha a oportunidade de proteger, investir em infraestrutura e inclusive de invasões ilegais em uma área que está protegida por lei, ela automaticamente é impedida e por lei ela também pode ser autuada e multada, ok? Demolida, né? Demolida também. Seria esse aqui. Não, o loteamento, aí dá para o loteamento, que aí que é o problema, aí essa aí é outra questão. Um pouquinho para a esquerda, aquela estrada passando por cima, isso aí. A reserva, lembrando, tá dentro, né? Mas esse bicho que está falando assim, não proteger melhor isso aí, talvez as pessoas mais especulares deixa até uma possível acesso à Eu acho que na hora que for elaborar a legislação, todas essas amarras, elas precisam estar constando na legislação. A questão de edificação, no impacto ambiental, tudo isso precisa ser ali, ter artigos específicos para dar essa segurança jurídica. E essa área lá, ela ainda não tem construção. Os lotes provavelmente eles já foram comprados. Porque assim, é visão, né? Você está praticamente dentro da natureza. Então quem que não quer abrir a sua janela e está, né, ali em contato com a natureza. Mas depois que subir também a construção, aí o grande problema que tem aqui em Lona, e eles devem saber disso, é que muito torno de reserva e qualquer torno de área natural aqui, as pessoas preferem construir coladinho para depois, fazer solicitação daqueles livros, falar que existe custo para edificação para fazer o requerimento de explodir. Aí abre aquele espaço e ele ganha um espaço a mais, isso é normal, certo? Tanto é que lá perto do estádio foi feito por ali. Se qualquer pessoa que olhar ali, muito clarão foi feito ali, com essa justificativa, aqui é a proteção, proteção da infraestrutura, isso. Então tudo vira risco, mas a pessoa opta em construir no local de risco para depois aumentar a área de uso. Isso é uma área que é uma coisa que você bem analisada em toda a reserva, que todo o torno dela, a construção está muito errada. É muito difícil. Fazer uma ponte entre o argumento que eu observei e o da Lores, né, que eles falam da mesma coisa.
Só que para muita gente não é técnica, né? Então, vou explicar do que se trata o plano de manejo, no caso. E no plano de manejo é o instrumento técnico que você vai definir a zona de amortecimento do parque. E aí você consegue delimitar essas zonas não edificáveis, no caso. Ou restrições. E as pessoas sabem, por exemplo, o loteamento já está lá aprovado. Então você diz que não pode construir agora, não. Mas qual é como você pode, até onde você pode. Não é uma limitação. Exatamente. Olá. Sim? Quando o Wesley falou, né, se eles conseguirem pelo menos respeitar a marca, até bom tamanho. É ótimo para o parque, né? Mas quem sabe, eu não sei se uma rua fosse do lixo, em vez de a construção divisando com o parque, que é a rua. A rua, nesse caso, eu serviria até mesmo uma contenção de incêndio, de invasão, certo? E esse lugar que eles plantaram esse ano, na verdade, na hora que começou o incêndio lá esse ano, por acaso eu estava passando ali e eu percebi que a rua ali tanto facilitou o acesso do governo, do governo, e facilitou também que ficou o isolamento. A gente pediu a máquina de limpeza, e eles deram um rapaz lá, e é um pouco começou até baixo perto da avenida, não teve como lá. E aí mais você então isolou. Aí nesse isolamento melhorou bastante. Então, pensando assim, de repente, se o projeto fosse uma rua limitando toda a reserva das partes, tanto já serviria para caminhar, Estacionamento. passeio de parque, e ao mesmo tempo limitar e impedir, por exemplo, fogo. Né? E geralmente as casas que aldeiam ali o parque, aquele negócio, né? Vou queimar uma folhinha, vou queimar um lixinho, sem pretensão alguma. Principalmente ali perto da praia, costuma acontecer isso, né? Olha, também voltando assim um pouco a minha fala, a satisfação de estar vendo que eu vou agradecer realmente imenso prazer, né? Emoção, satisfação. Como o Vanete falou, é uma luta antiga, né? E assim, quantas reuniões a gente participou, viagens, né? Vamos ter lá no Sebastião Salgado, né? Lembra, tem projetos já de viver pronto ali, projetos de galpão. Eu lembro que nós apresentamos isso cidade de galpão aqui. Que não é galpão. O galpão é uns postes, né? Vamos dizer assim, do viveiro, né? Enfim, então o arquiteto trabalhou de graça nisso, participou. O Josilei está aqui hoje, como coronel. Eu lembro do dia que nós apresentamos esse projeto todo do coronel, era perfeito, né? E assim, infelizmente não foi para frente. Não foi não por nossa culpa, mas talvez não era o momento. O processo Então assim, eu fico com extrema alegria hoje de estar vendo isso, quem sabe tornar realidade. Um desejo, né, de toda uma população, às vezes pessoas que gostariam demais, né, nem sabem que tem essa possibilidade de ter um parque. Você vê as pessoas caminhando com a sua fora, aquele asfalto tão perigoso. Um tempo eu precisei fazer uma caminhada, uma ginástica, etc. Eu resolvi andar de bicicleta até o ICC e voltar. Foi uma vez só. Eu achei que era um suicídio. Então, assim, você imagina, nós não estamos falando aqui de criar algo somente para nós, estamos falando de criar algo para uma sociedade. Isso não tem valor. Para gerações, né? Pois é. Sustentabilidade se resume a isso, gerações e gerações. Queremos criar um ambiente que seja sustentável e que devemos proteger. Mas um passo de cada vez.
que as grandes coisas geralmente acontecem assim. Acredito que com fé tudo é possível. Tem mais alguém que gostaria? Não, mas eu ia só acrescentar, né, assim, eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo aqui sabe que enquanto tem um grupo aqui lutando, né, para a gente alcançar um sonho tão grande, também há um outro grupo, talvez tão forte quanto nós, ou talvez mais forte do que o nosso, articulando, né, a especulação imobiliária. E, inclusive, se sabe de notícias até de pessoas que estão comprando direito de outro, que já tem lote. Ou seja, há um outro grupo trabalhando nesse assunto de uma outra forma, da forma errada, com certeza, financeiramente vantajosa. Então, a gente não pode, como comunidade, vai ser uma vergonha para o IUNES, a gente perder a oportunidade de estando um grupo tão bacana, né, reunido, a gente marcar terreno, quer dizer, aprovar isso, avançar mais um passo. Tantas tentativas já foram feitas, pessoas desanimaram, outros caminhos, outros continuam, né, de frente aí. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de ficar para trás, porque os outros municípios estão buscando ferramentas parecidas de bem-estar, né, saúde ambiental, lazer com a população. Eu estou acompanhando as reuniões lá no Complexo Santa Maria, da Fazenda Santa Maria em Nunes Freire, né? Estou acompanhando as reuniões. Prefeitura de lá adquiriu 8 alqueires, uma área maravilhosa, tem reserva em mata, a nascente da cidade, que é a água que vai para a cidade, sai dessa localidade, tem uma história lá, fazenda antiga e tal. Tem toda uma questão lá que eles estão trabalhando com uma visão parecida, em outros termos, que a gente está fazendo aqui, inclusive no que você comentou de não falta dinheiro, não falta. Quer dizer, na última reunião que eu participei, estavam presentes lá vários empresários do Estado e instituições financeiras querendo participar do projeto, colocar dinheiro, só para simplesmente, às vezes, ter um nome vinculado a essa ação, né? O dinheiro entrando de graça para ser feito algo, só para ter um nome vinculado àquela população. O próprio governo do Estado, Casagrande, que não estava vinculado a esse trabalho lá, você acredita que ele se empolgou lá com o tamanho do negócio e já colocou lá na última reunião 5 bilhões de reais de investimentos em uma cara simples, assim, uma simples reunião. Então, assim, eu acho que isso pode atrair investimento, bem-estar, lazer, saúde. Os outros municípios estão buscando algo, o mundo inteiro está buscando isso, né? Então, a gente, como IUNES, a gente não pode perder essa oportunidade, né? E deixar aqui meu parabéns ao grupo que resistiu, né, ao longo desse tempo todo e chegou até aqui, né? E aproveitando assim a fala do Edson, tem municípios que quase tem que comprar uma área ou, né, isso, possuir uma área para você fazer o que aqui está pronto. Sim. Né? Aqui está pronto, o que precisa? Da proteção, né? Que é o que lá vai se perdendo, né? Essa parte aos poucos. Como o Ronaldo disse, né, questão assim mais elaborada, igual quando eu citei a questão do loteamento lá, se tira aqueles lotes que estão praticamente quase dentro da própria reserva, lógico que comprou, né, vai ter situação que vai criar atrito. Mas você pensa que você está lá dentro daquele bairro que foi criado com uma rua que não tem construção, que as crianças podem utilizar para brincar, né, dentro de um contexto ali com a natureza. Então, quem que ganha com tudo isso? Os próprios que compraram lá, mas a própria cidade, nós todos unenses, né, é quem saímos ganhando com tudo isso. E José, um grande diferencial, olha que maravilha para a gente. Aqui a gente está discutindo algo público que está no coração da cidade, como foi dito. Lá em Nunes Freire foi comprada essa área, depois de muitas discussões, milhões de reais a área, e é uma área, assim, afastada da cidade, ali algo entre 2, 3 quilômetros
fora da cidade. Nós temos aqui o coração da cidade. Ô Edson, e é muito interessante a sua fala, porque a reserva aqui, ela culmina com o brand do município. O brand do município aí une o coração do Caparaó. O município fez o estudo técnico, tem todo o diagnóstico, tem todas as referências em termos de localização, o posicionamento do município, e aí soma-se a isso a uma reserva no centro da cidade. Então, assim, é algo que traz... Oi? Desentupir as veias do coração. Desentupir as veias. Mas eu acho que isso, Ivanete, nós não temos que achar que essas veias entupidas também são gargalos e são problemas. São alertas que fazem com que o poder público, a comunidade, os órgãos se mexam, se movimentam, porque se não houvesse a resistência de um grupo fomentando ações do poder público, talvez o poder público não tivesse tido as ações que foram tendo ao longo dos anos. Se o poder público não tivesse sendo provocado, incomodado, então, assim, o cidadão, ele precisa entender o papel dele na sociedade. Se nós, enquanto cidadãos, nos acomodarmos e achar que o que é importante para nós, outro pode questionar por nós. Então, assim, realmente, eu não falei anteriormente, mas o grupo que está desde o início, parabéns, tá? Eu acho que a gente, como morador, como munícipe, é muito bom, em diferentes áreas, a gente ter focos de resistência no município. Aquilo que você falou sobre a história, é muito triste o município que não preserva aquilo que tem. Então, é tudo aquilo que a gente busca aqui na Secretaria, uma Secretaria de Turismo e Cultura. A gente não faz nada sozinho, a gente procura as referências do que já foi feito, quem passou antes da gente, para que as pessoas também tenham crédito. Às vezes você chegou no ponto final, mas antes de chegar àquele ponto final, teve muitos pontos a serem, muito pontos de parada. Eu também, assim, não sei como que é a questão da reserva em si, né? Ela deve estar por dentro dessa parte toda, né? Quando ela é oficialmente, né, definida e criada. A gente tem a parte de lá da igreja, né, que tem um acesso, né? E a parte de lá, assim, há áreas que ela precisa também ser reflorestada. Mas para isso a gente precisaria também de quê? De um projeto apresentado à igreja, porque de lá vai ter a sede da igreja. Eu mesmo participei, né, de uma reunião lá com alguns moradores, né, em nome da igreja na época, quando coordenador paroquial, que também deu um certo atrito, que foi quando começou a se entrar para tirar-se a terra, para proteger aquela parte da farmácia de trás, mas aquilo ali foi se criando uma invasão. E aí foi quando se teve que fazer um bloqueio, né, criou-se um atrito também, porque quem pode responder é a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, e até o ponto que aonde se criou, né, esse acesso ali por dentro, porque a terra que estava sendo retirada, ela estava passando naquele meio. E aí a gente tem algo que corria-se o risco, agora talvez nem tanto, porque assim, como não está tendo muita movimentação, aquilo já lá vai fechando de novo. Só que quando estava em acesso muito aberto, à noite, carros entravam lá e ficavam dentro da reserva. Então, tipo assim, levou um cigarrinho, fumou, jogou, saiu, pegou fogo. Agora, se a gente for lá, como está um pouquinho meio parada, a vegetação em si ela não vai criando. O próprio acesso daqui está chegando até um certo ponto. Se você tem carro, você já não consegue entrar, porque já tem mato. Então, a gente já não vê a circulação de carro entrando. E aí é onde, nessa criação toda, né, a gente também precisa dessa preservação, né? Esses acessos que a gente vai dando e vai permitindo, pode-se criar também outros atritos, né? Até mesmo com a própria natureza. Bom, com a aprovação da lei, se Deus quiser, vamos estar propondo próximos passos, projetos poderão ser criados e sim, é possível dar espaço, principalmente à Igreja Católica, nos momentos das reuniões do Conselho de Meio Ambiente, quando for tratar esse assunto na Câmara. Isso é uma proposta, quando for prestar atenção no vídeo,
lei é citar que isso se trata de modificação das legislações, entendeu? Para não simplesmente fica criada, porque a nossa lei é assim, fica criada, as pessoas não disseram, fica criado não sei o quê, mas ela tem mais um que fica criado não sei o quê, entendeu? Então assim, você já começa a citar o que é, até para ter um entendimento, é dentro da lei, Consideramos, né? porque senão só fica criado, parece que começou de acordo com a nossa lei assim. Observe Revoga a isso. lei passar, você só vai dar, revoga o seu tipo, a parte passar, eu comecei da agora, eu comecei agora. Isso é interessante. A minuta vai ser analisada na Procuradoria e colocamos sim as informações, nos considerando que se trata da unificação e também da recategorização. Nós não enviamos apenas a minuta, nós também apresentamos um parecer técnico e também os problemas que nós apresentamos aqui na audiência pública e os grandes benefícios para a criação do parque, além das vantagens para os moradores. Mas igual no caso, mas vocês mandam a proposta para lá, mas é interessante como vocês estão proponendo, você fala diretamente, quando for pegar o corpo da lei, antes de mandar para a Câmara, pegar, se tivesse uma vida, porque às vezes, né, juridicamente lá eles dão um lugar. Essas etapas internas a gente não tem acesso. Somente a Procuradoria, nós fazemos as sugestões e eles montam conforme eles acham que está conforme a lei, e aí eles enviam para apresentação para os vereadores. A gente fica até assim muito triste, porque quando isso chega lá na Câmara, vai para uma comissão, e não tem nenhum vereador da comissão aqui para já tomar conhecimento, inteirado, enviamos mas a gente pode verificar com a Jennifer a possibilidade de, antes do encaminhamento da legislação, porque o ano passado nós fizemos a aprovação da lei do Museu de Percurso, nós fomos fazendo a correção dela até ela ficar do jeito que era necessário para a legislação. Então a gente pode fazer uma sugestão, tá? Não está na competência da minha secretaria, mas faz a escrita, eles corrigem conforme é o necessário, devolve para a secretaria, aí poderia se marcar uma reunião do conselho, penso eu, e nessa reunião do conselho apresentar o que vai ser encaminhado para a Câmara. Se todo mundo chegar num consenso, ok, devolve para a Procuradoria, todo mundo. Se tiver algum ponto que precisa ser observado, marca ali com a devida sugestão, devolvendo para a Procuradoria. Eu acho que seria, assim, bacana dessa forma. Na verdade, nós já fizemos isso e ela já está ciente dessa audiência. Mas sempre acontece de alguma necessidade, alguma correção, então a gente não sabe exatamente como que vai proceder. Mas deve ter sido algum item diferente que é para mexer. Sim, mas o povo, gente, só faltando, hoje, todos que estão aqui, saiam daqui felizes, porque no último ano, com o Santuário da Água Santa, hoje com essa aprovação aqui, ontem lá no Parque, na Comarca 7 Puntos, o município de Iura, ele se coloca na vanguarda dessas ações no território do Pará Puxado. Então, assim, para quem está há muitos anos aí militando nesse segmento, pode sair daqui assim, o município de Iura está cumprindo o dever de casa. Ok, mais alguém? Não? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ok, então é isso. Muito obrigada pela atenção, pela participação. E quando vocês vão saber, com certeza, assim que estiver na Câmara e eles forem aprovados, se Deus quiser, vai ser anunciado em todos os meios de comunicação, ok? Como esse também, apesar disso, a gente também, por todos os meios de comunicação, enviamos para câmeras, mas infelizmente aqui a população, nem todo mundo vem. Nós vamos acompanhar o projeto da Câmara
E no tipo, se votar, não vou dar todo mundo como fala. É importante essa decisão do outro lado. Isso é É importante. possível a gente procurar saber. Esse projeto, para mim, já nasce grande. Aí vai ser muito bacana. Isso é muito importante nós citar, por exemplo, é uma audiência pública. Mas quando o projeto ele bate lá para votação, eu posso simplesmente votar sim ou não. Mas a essência do que está se construindo e o que já vem desde trás construindo, igual o Oliveira disse, quando for para levar, né, às vezes perde. Porque ali estão os nossos representantes também, né, municipais. Então, assim, se não tem esse olhar junto, né, para levar também o brilho, né, porque não é só uma leitura, né, é uma leitura de algo que não é somente para nós agora, é para as nossas futuras gerações. Né, é o cartão postal do município, e quando você se fala assim, Iuna tem um parque, né, no coração aqui da cidade, né, que é para quem? Não é para o grupo que vai estar, né, regendo hoje, né, os futuros que vão vir para a administração, mas ela é de quem? Ela é de todos nós. Então ela é dever de quem? De todos nós, né? Então isso é algo, ao Saluto colocou, eu acho importante, né, quando tiver, né, que ela for para a votação, talvez a gente ser comunicado e a gente se fazer presente sim. Sim, a gente pode estar acionando o setor de comunicação para avisar toda a população que está presente. Ok? Então, muito obrigada a todos. Tenham um ótimo dia, um dia abençoado a todos vocês. Gente, vou ter o pessoal do Maria da Mata aqui, com a turma aqui do meio ambiente aqui, ó. Vamos tirar uma tem que fotinha. registrar, gente. Porque eu tenho um arquivo dessa história que não é pequena, não, viu? Fotográfica. Ninguém pode falar que não fez. Vai ser um livro. Do que fez e do que não fez.